Certo, vocês estão visualizando minha apresentação? Estamos, aham. Aí, perfeito. Então, boa sorte aí, Felipe. Se quiser começar, fica à vontade. Obrigado. Então, o tema do meu trabalho, o tema que está o título por enquanto, né, é influência de aberturas horizontais em vigas de UHPFRC. No caso, esse título é provisório, dessa forma que ele está extremamente abrangente, né, dificilmente conseguiria todo esse tema, então ele ainda precisa de limitações para chegar no título final. Meu orientador, o professor Dr. Gustavo Gidrão. Sobre o HPC, os concretos de ultra alto desempenho, eles são um tópico de grande interesse na comunidade científica. Nos próximos slides eu vou mostrar alguns gráficos da crescente das pesquisas. Eu não encontrei, pelo menos, uma convicção nos estudos das características, mas, em geral, todos eles tendem para a relação água-cimento desse material abaixo de 0,25, a resistência à compressão acima de 125 MPa e a resistência à tração acima de 5 MPa. Em geral, esses parâmetros que são colocados para caracterizar um HPC. E eles são utilizados como solução para estruturas esbeltas e ambientes altamente agressivos. Aqui eu coloquei dois exemplos práticos aqui de uso, um estádio na França, em Paris, e uma ponte em Seul, na Coreia do Sul. Essa ponte, o que tem de dados dela é que ela usou um concreto em torno de 180, 200 MPa, e o estádio eu não tenho o dado exato. Quando adicionada a fibra no HPC, aí ele se torna o Fiber Reinforced, né? Por isso o HPFRC. Falando sobre o tema do meu trabalho, a ideia seria estudar as aberturas em elementos estruturais, que são um requisito extremamente comum nas obras de engenharia. Eu até coloquei uma foto aqui bastante exagerada, que só para ilustrar a necessidade de abertura que qualquer obra acaba tendo. Então, por isso há o interesse de estudo nesse tópico. Falando sobre a bibliografia e o comportamento da comunidade científica, né, inclusive, quando na base de dados Scopus, quando usamos a pesquisa de Web Opening, né, que é geralmente o termo que usa para essas aberturas na alma do concreto, e concreto, seria o concreto convencional, percebe-se uma crescente no estudo nos últimos anos, em torno de 402 resultados obtidos. Quando estudamos o UHPC, é mais notável ainda a crescente na curva, principalmente na última década, né, nos últimos 5 anos, estudo bastante relevante aqui, em torno de 4.800 resultados. Porém, quando combinamos esses dois estudos, é extremamente limitado os estudos que a gente encontra sobre isso. E, inclusive, não é tão conclusivo esse gráfico aqui, porque é muito variado ao longo dos anos que foi estudado. Desses 17 estudos, eu fiz um filtro neles. Infelizmente, vários deles eram estudos, vou chamar de repetidos, mas era do mesmo autor, pegava o mesmo elemento e mudava pouca coisa, assim, então não foi tão relevante, eu acho, para a bibliografia abordar todos. Desses 17, eu fiz um filtro em 10 deles, que eu cheguei com que eles seriam mais diferentes um do outro. Dentro desses 17, busquei, inclusive, dentro da própria bibliografia dos estudos, ver se encontrava mais bibliografia para apoiar, mas até acha coisas sobre capacidade de cisalhamento e outros temas do HPC, mas sobre estudos que abordaram aberturas, realmente são poucos. Filtrando esses 10, 10 desses estudos, 3 usaram vigas com seção retangular, 2 deles seção caixão e 5 deles seção I. Aqui até alguns resultados vai dar mais que 10, porque eu usava mais de um tipo, né, no estudo, às vezes. O tipo de abertura, 4 deles aberturas circulares, 6 deles aberturas retangulares ou quadradas, né? E um deles abertura especial, até coloquei um exemplo aqui da foto do tipo de abertura, até para mostrar a versatilidade do material e como que ele pode ser usado, né? Isso eu chamei de abertura especial. Sobre o tipo de carregamento, 2 deles usavam carregamento cíclico e a maioria deles, 8, carregamento monotônico. Sobre a metodologia dos estudos.
4 deles usavam método numérico, 7 deles experimentais e um deles analítico, né? Tem mais porque às vezes combina numérico com experimental, numérico com analítico, enfim. Sobre tamanho de seção, tamanho, comprimento extremamente variados, tem de vários tipos de estudo, então não consegui fazer um gráfico por enquanto para compilar esses dados. Enfim, olhando para isso, o objetivo do estudo, ainda, como eu disse, ainda está muito abrangente, não foi delimitado o que exatamente vai ser estudado. Mas o que pretende ser feito é calibrar um modelo, depois eu vou falar um pouco do método numérico, né, que vai ser o trabalho, calibrar um modelo numérico de UHPC ou UHPFRC, que até estava no título, né, pela influência das fibras nas estruturas com aberturas, que é bem interessante e relevante, mas seriam variar parâmetros como tipo de seção, a dimensão da seção, o posicionamento das aberturas, o tipo de abertura, a dimensão das aberturas, o ponto de aplicação de carga e o tipo de carregamento. Até o que pude perceber, inclusive na bibliografia, que até o tamanho da seção, a dimensão, o importante é a relação entre altura e comprimento, né? A esbeltez da seção, porque o parâmetro avaliado nos estudos e que mais chama atenção é o de cisalhamento. A maioria dos estudos aborda cisalhamento. Tem um ou outro que aborda torção, aborda flexão, mas onde é mais relevante esse estudo seria no cisalhamento. A metodologia, no caso, metodologia numérica, eu falei anteriormente, aqui um fluxograma básico de como funciona a metodologia numérica e como pretendo trabalhar, no caso, né? Então, seria a fase da revisão bibliográfica, posteriormente, a definição dos modelos estudados, que é essa fase dos próximos meses, e as variáveis, né, que serão estudadas, os modelos, a modelagem, em 3D, no caso, a aplicação das condições de contorno, a discretização, seria a aplicação de malha, enfim, e aí a validação, que aqui existe o processo iterativo da validação, discretização, até chegar numa curva, um resultado calibrado. A partir da calibração dos modelos, então seria a variação desses parâmetros estudados, a obtenção de resultados e a compilação deles em gráficos, planilhas e planilhas comparativas. Enfim, os resultados esperados, né, como eu falei, emitir os gráficos com esses resultados objetivos para cada variável, emitir as planilhas, que daí seriam os números exatos, né, dos resultados obtidos para cada variável, e planilhas comparativas, no caso, adotar alguns modelos de controle, e em relação a esse modelo de controle, como que se comportaram as seções com parâmetros diferentes. Né? A conclusão, hoje, né, qual que é a conclusão neste momento? As tendências de pesquisa mostram que o tema ele é um tema relevante e interessante para ser abordado. Existem bases experimentais para a validação dos dados numéricos, como eu falei ali, apesar de não ser muito, existem 10, desses 10, em torno de 6 são 6 ou 7 são experimentais para ter os dados para calibração. E uma terceira conclusão, que os estudos são muito limitados. Então, nessa fase, percebemos que seria interessante abranger o estudo para concretos convencionais, que até nos gráficos antigos, é um tema crescente ainda, e apesar de ter em norma, já ter parâmetros em normas, não são tão conclusivos, e existem variações e discordâncias entre alguns autores. Né? O cronograma, no caso, eu coloquei desde o início, né, da entrada no PPGEC, a definição do modelo de pesquisa, no caso, a revisão sistêmica de bibliografia, seria a fase atual. Nos próximos meses, a definição dos parâmetros, dos modelos e das variáveis a serem estudadas, aí a validação numérica, os ensaios numéricos em si, a compilação dos dados e a escrita da dissertação. No caso, eu previ aqui a qualificação para o mês 6 de 2024, que é só uma previsão, e a defesa da dissertação no mês 12 de 2024. Sobre os créditos obtidos até o momento, já tive 4 créditos na disciplina de dinâmica,
4 créditos na disciplina de análise numérica para estudo de concreto armado. Está em andamento 4 créditos também na disciplina de metodologia da pesquisa. E também eu estou fazendo uma disciplina como aluno externo na USP, que são de 2 créditos, aproximadamente, pelos cálculos que eu fiz, que seria de métodos numéricos aplicados a estruturas reticulares. Bom, enfim, aqui algumas das bibliografias que eu estudei, chamando atenção para algumas bibliografias, né, as mais relevantes. Aqui tem a bibliografia de estado da arte para estruturas de concreto armado, essa aqui, que fala de concreto armado, né, Reinforced concreto. Existe um estado da arte aqui de 2012, esse estudo. Não achei nenhum estudo de estado da arte mais recente, mas o que chama mais atenção aqui para mim, o que torna relevante esse estudo no FRC, no caso, seria que esse estudo não aborda as fibras no concreto. Ele fala de vários tipos de concreto armado, mas em nenhum momento ele fala o concreto reforçado com fibras. E nesse caso, como existe abertura, existem o parâmetro mais relevante seria o cisalhamento, as fibras mudam completamente esse comportamento do concreto ao cisalhamento. Então, seria isso. Eu abrir as palavras para a banca, para o restante do pessoal. Perfeito, Felipe. Parabéns aí pelo trabalho, né? Como você disse, é um trabalho ainda que a gente está cercando, né? Mas a sua apresentação mostra aí que a gente pode investir nessa questão dos furos. Vou passar para o pessoal fazer a sua arguição. Vou começar agora pela professora Rúbia. Obrigado, professora Rúbia. Ok. Tá me ouvindo aí, Felipe? Tudo Sim. bem? Ok, meus parabéns pela sua apresentação. Eu acho que tu fala muito bem, viu? Meus parabéns, fala bastante calmo, com tranquilidade, né? Acho que a tua apresentação foi bem boa. Então, as considerações que eu vou fazer aqui é no intuito de te ajudar aí a, talvez, delimitar um pouco melhor o trabalho, né? Coisas que me ocorreram. Primeiramente, vou falar do teu resumo, tá? O resumo que nos foi enviado, ele está muito, muito abrangente. Então, eu acho que você ficou com muito medo de se comprometer ali no resumo, mas já está na hora, tá? Tu vai ter que dizer exatamente o que você pretende fazer. Eu acho que faltou muito explicar a metodologia ali no resumo, então tenha em mente que a estrutura do resumo precisa, assim, ser mais específica, tá? Eu sei que você ainda está se decidindo aí, né? Mas acho que pela tua apresentação deu para entender bem melhor o que você pretende fazer e de que forma que você pretende chegar nos resultados, tá? Eu acho, Felipe, que seria uma boa estratégia, talvez, você usar aquela viga que o professor Gustavo ensaiou de UHPC, porque ela já está bem validada numericamente, tá? A resposta numérica está dando muito próxima da experimental, e aí eu faria uma análise paramétrica dessas web openings em cima dessa viga, que já está bem decidida, bem assim, bem validada, né? O modelo numérico como experimental. E aí eu acho que é super relevante isso que você colocou ali no slide para trás, que é comparar com concreto convencional. Porque assim, ó, a gente sabe que a nossa norma brasileira ela é muito baseada no Eurocode, certo? Então, as regras que a gente tem para fazer reforço em regiões em que tem abertura nas vigas vai ser muito parecido com a prática mundial, né? Não vai ser nada assim único do Brasil. Então, eu acho que seria relevante você pegar a carga máxima que chegou àquela viga, que você tem uma resposta experimental boa, e tentar projetar mesmo, Felipe, com a norma brasileira, uma viga de concreto convencional, sei lá, C30, C35, que resista a essa mesma força última. Claro que vai ter que ser uma viga mais alta do que aquela de UHPC, né? Não tem muito o que dizer, vai ter que ser mais alta. Mas eu acho que seria importante você comparar
a resposta que vai aparecer do teu modelo não linear, que vai ter propagação de dano, plasticidade nas barras de aço. Então, eu acho que, assim, talvez você consiga chegar a resultados interessantes que indiquem uma necessidade de não reforçar a viga de OHPC, ou então a necessidade de usar um reforço em regiões diferentes, ou com taxa de armadura diferente. Então, eu acho que sempre fazer esse paralelo entre, olha, isso aqui é normativo para um concreto convencional, e isso aqui é o que a gente consegue de ganho usando o HPC ou HPFRC, sabe? Eu acho que vai ser um trabalho bem inovador e que você vai conseguir desenvolver, assim, tá? Claro que, talvez partindo dessa viga que já está calibrada, vai ficar mais fácil. Porque só calibrar uma viga a gente sabe que dá bastante trabalho, né? E eu acho que a posição dos furos, formato dos furos, tu vai ter que decidir, sei lá, furo circular, furo retangular e fazer um estudo em cima disso, né? E talvez também pensar nessa ideia da análise paramétrica da região do furo, porque tudo me dá a entender que onde eu tenho mais força cortante vai ser a pior situação, né? Mas talvez só para que depois você possa fixar a abertura numa região de cortante mais alta, né, mais próxima ali do apoio, eu acho que primeiro teria que fazer uma análise paramétrica alterando a posição da abertura. Não sei o que tu acha disso, se quiser me dar aí a tua... Não, extremamente relevante a contribuição. Inclusive, isso sobre a diferença do concreto armado, tem algumas bibliografias, eles não comparam exatamente, mas chama atenção, porque, citando um estudo, né, que fala do reforço convencional que a gente usa em aberturas no HPC, piorou os resultados do ensaio, né? Então, com certeza tem pano para manga aí, né? Tem coisa para ser abordada. Sim, eu acho que talvez, Felipe, uma coisa que tu vai ter que cuidar é, no teu modelo numérico, fazer um estudo de malha na região da abertura, sabe? Talvez usar uma malha mais refinada na região da abertura, principalmente se você usar algum tipo de abertura que tenha canto vivo, né? Se tiver quina, vai ter mais concentração de tensão, então eu acho que é uma coisa que tu vai ter que cuidar também, você vai ter que ficar atento a isso e talvez fazer ali uma pequena parte da tua dissertação abordando esse tema, tá? Mas eu acho que vai ser um tema bem legal aí, acho que você vai conseguir desenvolver super bem. E no que precisar aí, estamos à disposição, tá? Para tentar ajudar de alguma forma. Perfeito, professora Rúbia. Eu acho que a Rúbia falou um negócio bem interessante, Felipe. Às vezes a gente não dá valor, né, nessas situações de trocar uma ideia, outros professores darem uma olhada, outros colegas também darem uma olhada no trabalho, mas ela me despertou uma ideia que a gente poderia fazer. Justamente isso, você faz um dimensionamento completo de uma viga né, protendida, e aí você coloca um determinado furo, faz o dimensionamento desse furo de acordo com a norma, e aí você faz o ensaio numérico lá de força de deslocamento. Aí você compara resistência, rigidez, ductilidade, e aí a gente procura uma viga de UHPC para representar esse mesmo comportamento, baseado no material calibrado que a gente tem, certo? Para ter essas mesmas características de rigidez, de resistência, entendeu? Eu acho que seria um começo bacana, uma linha que eu acho que você poderia ir. A outra linha que eu acho que você poderia ir, eu tenho calibrações também de concreto UHPC sem fibra, entendeu? Então isso também você pode explorar. Qual que é a comparação de fazer uma abertura no HPC com fibra ou sem fibra? Qual que é o impacto disso? Claro que a fibra vai ajudar, mas quanto? Entendeu? Então acho que seriam essas duas linhas aí que a gente poderia explorar aí nesse seu segundo ano de mestrado. Mas eu concordo que você tem que, é isso aqui meu trabalho, entendeu? Beleza? Não, beleza, com certeza. Professor Nova que tá aí. Opa, tô sim.
Pode ficar à vontade aí, professor, para suas considerações. Tá, ok. Parabéns, Felipe, pela tua apresentação também. Eu também concordo com o que a Rúbia comentou ali, né? Com uma abertura do teu trabalho muito aberto, né? Tem que focar um pouco mais naquilo que vai ser o teu trabalho mesmo, né? Concordo com tudo que a Rúbia comentou ali, com relação a pegar já, de repente, uma viga já que que o Gustavo já tenha validado ali, né? Ajustado a viga. Essa questão das bases experimentais que tem na literatura, né? Então, é algo que eu acho que, junto com a tua revisão bibliográfica, isso já serviria para você focar no teu trabalho, porque nem tudo que apresenta dados experimentais da literatura é útil para o teu trabalho, ou serve, as variáveis que você vai trabalhar vai servir para você no teu trabalho, né? Então, isso é uma coisa que você talvez já deveria ter começado a ver, tipo, quais são os trabalhos experimentais que realmente vão ser úteis no meu trabalho, né? Então, com isso, você já elimina uma porção deles, né? E não somente resultado experimental, às vezes tem resultados da literatura numérico mesmo, que foi validado com uma base experimental, né? E isso também é útil no teu trabalho também, pode ser útil, né? Dependendo daquilo que você vai focar, né? Mas eu acho assim que o teu trabalho é um trabalho bem relevante e tudo, né? Mas precisa focar, tá? E uma coisa que me deixou um pouco preocupado é com relação como vai ser daqui para frente, né? Com relação ao fechamento, né? Então, a tua ideia do cronograma é fechar em dezembro, né, de 2024, temos praticamente um ano, né, até lá, só que nesse um ano você está cumprindo disciplina ainda, né? Então, acho que, pelo que eu vi, no ano que vem você vai ter que cumprir mais 2 disciplinas, pelo menos, né, ali. E tem disciplinas, essa que está em andamento, a MPE, a metodologia do projeto, é metodologia científica, não? Metodologia da pesquisa, é uma obrigatória. Falta uma obrigatória ainda para mim. E falta mais uma obrigatória ainda, né? Então, na verdade, você vai ter que, como você tem 14 créditos, você vai ter que fazer pelo menos mais 2 disciplinas de 4 créditos, né? Se for no PPGEC, né? Pelo que eu vi. Que são disciplinas de 4 créditos, né? Sim. Então, pelo menos mais 2. Então, é algo assim que me preocupa um pouco, tá? Porque, além disso, tem a questão da qualificação, né? E tem a questão de simulação, tem a questão da malha, que a professora Rúbia falou, que talvez tenha que dar um pouco mais de atenção no refinamento da malha, na sua fissura ali, na abertura, né? Então, tudo isso vai demandar tempo e tempo computacional também, né? Então, eu vejo assim que o trabalho você vai ter que dar um bom gás, uma investida no tempo aí, para tentar suprir esse primeiro semestre, que no primeiro semestre, pelo que eu vejo, assim, você não estava fazendo muita disciplina, mas também não focou no teu trabalho, você demorou para a questão do tema, né, como teve a mudança de orientação ali, a questão do tema ficou 6 meses parado ali, né? Então, você vai ter que dar um gás aí para focar realmente no teu trabalho ali, para tentar compensar isso, para que o cronograma entre no eixo ali, para você conseguir defender em dezembro, conforme a proposta, tá? Mas só isso que me deixou um pouco preocupado com relação ao cronograma, ao desenvolvimento da dissertação, tá? É o foco naquilo que você vai fazer, né? E, assim, quando está muito aberto, fica muito superficial o trabalho, né? Então, você não consegue focar realmente naquilo que você deseja fazer. Então, você tem muita coisa, mas tudo muito superficial, né? E, na verdade, no trabalho no mestrado, ele tem que ser algo mais profundo. Não pode ter muita coisa superficial. Tem que ser algo aplicado, direto e com uma profundidade acadêmica ali, né? Tá? De resultado, de ciência, tá? Mas é possível, né? Eu vejo assim, é possível, mas tem que ficar atento nesses detalhes aí, tá? No foco, tá? Naquilo que você vai fazer, tá bom? Bom, eram essas minhas considerações aí, Felipe,
e Gustavo, tá? Parabéns pelo trabalho, acho que é um tema muito bom, tá? Muito bom. E boa sorte e sucesso aí no teu tema aí, tá? Precisando de alguma coisa, estamos à disposição. Perfeito, Novo aqui. Muito obrigado pela arguição. É esse meu sentimento também. O Felipe sabe disso, né, Felipe? A gente sabe disso. E eu acho que agora é a hora de você começar a ter problemas com o seu trabalho. Não deixar para ter problema lá na frente. Então vamos começar a ir para cima, ter os problemas, ver aonde que estão os possíveis problemas, né? E avançar nisso. Não é porque tem pouco trabalho que vai ser um trabalho fácil ou vai ser um trabalho difícil, mas a gente tem que começar a ter esses problemas para resolver. Tá bom, Felipe? Perfeito, agradeço. Acho que a palavra que fica de tudo é delimitação, né? E seguir e focar, né? E começar a ter problemas. Vamos quebrar a cabeça agora. Ótimo. Beleza?